Boa noite, boa noite. Boa noite, Adriana Laino, boa noite. Stephanie Lima, que bênção, glória a Deus. Boa noite, que bom que vocês entraram, glória a Deus pela vida de vocês. Stephanie, me ajuda a chamar a galerinha lá do Aviva Jovem, a Yasmin, o pessoal que você conhece aí. Enquanto vocês vão chamando as pessoas, né? Os amigos de vocês, e eu também estou chamando os meus aqui. Ontem, né? Eu comecei a falar sobre essa tem assolado os nossos dias, né? Assim, tem trago muita prisão mental, muita prisão espiritual, né? Que é o caso da ansiedade, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mutilação. A gente tá conversando sobre isso esses dias e aí eu tomei a liberdade de fazer para alcançar o máximo de pessoas possíveis, inclusive jovens e adolescentes que têm passado por essas crises, né? Boa noite, Yasmin, que Deus te abençoe, querida. Então, hoje, eu falei, aliás, ontem, né, eu falei que eu iria deixar o meu Instagram aberto e coloquei meu número lá, pessoal, do WhatsApp, né, para conversar com vários adolescentes, vários jovens que têm passado por essa fase de ansiedade, de medo, de insegurança, de mutilação, né, que são os cortes que os adolescentes fazem, enfim. E ontem mesmo, após a live, alguns adolescentes me procuraram, né? Eu fiquei tão feliz, assim, de saber que abençoou a vida deles, de saber que eu pude ser canal do Senhor na vida deles. Então, eu tive várias procuras, tanto no direct quanto no, no WhatsApp, né? Porque eu deixei o WhatsApp ali na live. Então, eu fiquei muito feliz de saber que eu pude ajudar adolescentes, jovens, pré-adolescentes que têm vivenciado essa fase tão complicada, né? A fase da ansiedade, a fase da síndrome do pânico, da depressão. E hoje eu queria falar sobre um tema que acontece muito, né? São assim comentários que a gente sempre ouve. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com você para que Deus possa te tocar, né? Para que Ele venha curar você da ansiedade, assim como Ele me curou, Ele venha tirar todo medo, toda aflição, tudo aquilo que tem te levado a estar nesse estado, né? Em nome de Jesus. Então, feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar para a gente começar essa live com a presença do Senhor Jesus, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas.
Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor visite todos aqueles que estão nessa live, todos que vão entrar, todos que vão assistir. Senhor, eu oro para que a presença do Senhor possa envolvê-los agora de uma forma sobrenatural. Que todos possam estar, Senhor, ó Deus, ali com o coração firmado no Senhor. Que eles possam ser curados, Pai, através da sua palavra, através do testemunho que eu vou dar, através dessa live, Senhor, que o Senhor venha agir, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um, Senhor, que entrar nessa live ou que tiver contato, né, com essa live, Pai, que seja feita a sua vontade, para glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Aparecida Lima. Deus te abençoe. Hoje eu vou falar sobre uma questão que a gente sempre ouve de adolescentes, de jovens, mas também acontece com os adultos, né? Que é aquela questão do jovem não se sentir digno de ter tal amizade, não se sentir suficiente para ninguém, né? Ou para alguma coisa, para ter alguma coisa, não se sentir merecedor de nada, dele pensar que está incomodando todo mundo à sua volta, que ele é um peso, né, na vida das pessoas que estão à sua volta. Então, essas questões, esses pensamentos, têm levado muitos jovens e adolescentes para o quadro da ansiedade, para o quadro da síndrome do pensamento acelerado, né? Então, o fato de, às vezes, o adolescente, o jovem não ter certa amizade, leva ele a crer, né, numa mentira, que ele pensa que ele não é o suficiente para aquela pessoa, ou para ter alguma coisa, ou para conquistar alguma coisa, e isso não tem nada a ver, né? Isso é uma mentira. Eu sempre falo que a nossa mente, ela mente para a gente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns sintomas da depressão na mente. Então, isso que eu estou falando agora é um dos sintomas da pessoa, do jovem, do adolescente, do adulto, do pré-adolescente, de crianças também acontece. Não se sentir suficiente para alguém, para uma amizade, para ter alguma coisa, para adquirir alguma coisa. Então, os sintomas emocionais, geralmente, voltou. Geralmente o que que é? É uma sensação de desespero, né? Uma tristeza na alma, assim, que não sabe da onde vem, um desânimo, né? Assim, sobrenatural, que às vezes a pessoa não sabe também da onde vem. Então, a pessoa fica muito irritada. Quanto mais perguntas você fazer, mais a pessoa fica irritada, né? Um choro frequente, quando vê a lágrima tá descendo e a pessoa não sabe o porquê que tá descendo, o porquê que aconteceu, né? Assim, nasceu da onde, começou aonde, qual que é o motivo daquela lágrima tá descendo, e a maioria não sabe falar porquê ou da onde vem, né? A pessoa fica agressiva nos comentários, nas palavras, fica pessimista, né? Assim, a visão da pessoa em relação às situações, ela não consegue ver nada de bom. E quando alguém vê, ela fica irritada, sabe? Porque a pessoa está conseguindo ver alguma coisa de bom naquela situação e a pessoa está presa ali naquele mundo, né? De tristeza, de desespero, de pessimismo. Então, uma sensação assim de estar carregando o mundo nas costas. Parece que o problema dele é maior do que de todo mundo que ele conhece, né? Então, assim, a gente são sintomas emocionais da depressão, né? Então, quando ontem eu estava contando um pouco do meu testemunho, de quando eu passei por isso, quando chega nesses sintomas que eu acabei de mencionar, é necessário buscar ajuda profissional, é necessário buscar o psicólogo,
é necessário buscar o psiquiatra se necessário for, tomar alguns medicamentos por algum tempo, mas é necessário buscar ajuda, é necessário buscar a pedir ajuda, né? Então, assim, muitos jovens e adolescentes têm vergonha de pedir ajuda, não aceita que precisa, não aceita que às vezes até vai passar essa fase, né? Porque ele não consegue enxergar que ele está com depressão, né? Ele acha que ele é um peso e coloca aquilo na cabeça e ele acha que a única alternativa que ele tem é ele morrendo, porque aí ele acaba, ele para de incomodar as pessoas e para de ser um peso na vida das pessoas e a dor dele acaba. Mas isso é mais uma mentira, né, que a depressão gera nos pensamentos de quem sofre desse mal. Por quê? Porque nós sabemos o final, né, de quem faz esse tipo de coisa. O Senhor deu a vida e somente Ele tem o direito de tomar. Então, quando as pessoas começam a ter esses sintomas emocionais, é necessário buscar ajuda profissional. Os sintomas desses desespero, né, de falta de ar constantemente, da pessoa puxar o ar e doer, sabe? A pessoa sente dor, ao puxar o ar fica ofegante, parece que está pressionando a região do pulmão, são sintomas de depressão. Então, precisa buscar ajuda, precisa pedir ajuda. Como eu disse ontem, não se isole, não se isole. Aceite a ajuda, aceite conversar com alguém, aceite ajuda profissional se necessário for, né? Tenha amor por si mesmo. Não, eu preciso de ajuda e eu vou procurar ajuda. Então, quando eu passei por essa fase, como eu estava comentando ontem, eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo de falar. Então, aquilo ia me sufocando e eu ia descontando em mim mesma, né, através da mutilação. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando o jovem ou adolescente chega ao ponto de se mutilar, chega ao ponto de se cortar, chega aquele ponto onde ele acha que ele causando a dor nele, no físico dele, ele vai acabar com a dor da alma dele. E isso também é mais uma mentira que a depressão gera na pessoa. Os adolescentes e os jovens que chegam nesse ponto precisam de acompanhamento profissional. E não há problema algum em procurar ajuda profissional, né? O Senhor usa os psicólogos, o Senhor usa os psiquiatras, o Senhor usa os líderes, o Senhor usa as autoridades para nos abençoar, até porque toda autoridade é instituída por Ele, né? Lá em Hebreus 13 nos fala isso. Então, é muito importante o jovem e o adolescente olhar para si mesmo e falar, e ver o que ele está sentindo. Ah, Mayra, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Procure ajuda. Tenta conversar com alguém. Tem muitos jovens que têm barreira de conversar certos assuntos com os pais, porque acha que não vai entender. Procure ajuda com alguém que seja da sua confiança, mas não viva isso sozinho. Não faça isso sozinho. Tá travando, gente. Voltou. Então, continuando, a gente precisa buscar essa ajuda, sabe? A gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a expor. Eu falo que se eu tivesse contado para alguém antes, quando eu passei isso na adolescência, eu não tinha chegado no ponto de me cortar. Porque se eu tivesse falado antes, com certeza, as pessoas que eu tivesse falado,
elas iam me ajudar, elas iam me encaminhar para algum profissional, elas iam me direcionar para alguém, mas eu preferi guardar. E adolescente e jovem, quando guarda as coisas, vai acumulando e quando estoura, quando explode, não explode bem. Então acaba que explode neles mesmos, né? Então o diálogo é muito importante. Então nessa fase, a sensação de ficar sozinho, a sensação de se isolar, parece que dá assim um falso alívio, sabe? É um falso alívio. É aquele alívio falso que a gente pensa que a gente ficando isolado, ninguém incomodando, ninguém fazendo perguntas, ninguém enchendo o saco, né? Vai passar. Não vai. Não vai. Então, você precisa conversar com alguém. Você precisa abrir o seu coração para alguém. Alguém que você confie. Ah, Mayra, mas eu não confio em ninguém. Peça ajuda. Peça ajuda. Não fique isolado, não fique sozinho. Porque quando você escolhe ficar sozinho, a sua mente vira uma batalha. Eu costumo falar, brincar com os adolescentes, que acontece a Terceira Guerra Mundial na sua mente. Então começa a vir um monte de mentiras na mente que leva o adolescente a acreditar que ele é um peso, sabe? Que ele é um incômodo, que ele está assim atrapalhando a vida de todo mundo. E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. Então, quando eu passei essa fase, eu demorei a pedir ajuda. Aliás, eu nem pedi ajuda, como eu havia comentado ontem, né? Eu só, assim, a minha mãe viu. Então, quando a minha mãe viu que eu tava, né, naquele estado de depressão, que eu tava me cortando aos 16, né, aos 15, 16 anos, aí sim ela me encaminhou para ajuda, mas porque ela viu. Então, eu tô contando hoje o testemunho justamente para ajudar os jovens e os adolescentes a não passarem por isso sozinhos. Sabe por quê? Quando a gente chega nesse ponto de se cortar, e vários adolescentes passam por isso, que eu sei que passa sozinho e tenta esconder o máximo possível, é sinal que ele já está ao ponto de explodir. É sinal que já está entalado aqui, ó. E quando explode, não explode bem. Então é muito importante conversar. Se você não consegue conversar, escreve. Se você não consegue escrever, fale para alguém. Fale para alguém. Que seja um amigo seu da escola, que seja alguém que você conheceu, peça ajuda. Não fica enfrentando sintomas da depressão sozinho. Peça ajuda, converse com alguém. Não se isole, né? Então, como experiência própria, né, que eu tô falando. Então, ontem eu fiquei muito feliz porque alguns adolescentes me procuraram depois da live e alguns conversaram comigo a respeito disso, que realmente estavam vivenciando isso. E como eu disse ontem, a gente não pode se conformar com esse cenário, né? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ouvir mais as pessoas, principalmente pré-adolescentes, adolescentes. Eles precisam ser ouvidos, principalmente pelos pais. Então, muitos têm dificuldade, voltou. Muitos têm dificuldade de falar com os pais. Às vezes, com pessoas de fora, parece que se abrem mais, né? Eu ouço muito isso da parte dos pais, que às vezes os pais tentam conversar e não dá abertura. E para um de fora dá abertura e às vezes fala até mais coisas. Geralmente, jovem tem barreira, né? Tem vergonha de falar com o pai, tem medo, tem
Medo de não ser entendido, de não ser aceito, de ser criticado, enfim, tem várias barreiras que impede ele de falar. Mas se você tem essa barreira, escreve, sabe? Mas não deixa de falar, não deixe de pedir ajuda. Depressão é uma coisa muito séria, né? Mas nada que o nosso Senhor não possa resolver, nada que o Senhor não possa entrar na sua vida e te curar. Assim como Ele me curou, né? Assim como Ele me tirou dessa situação, eu creio que Ele vai tirar você também, em nome de Jesus. Mas você precisa fazer a sua parte de quê? Procurar ajuda, pedir ajuda, falar com alguém, escrever, se expressar, né? Então, hoje eu queria falar dessa parte, sabe? Quando a pessoa chega ao ponto de se mutilar, de se cortar. Gente, quando uma pessoa chega nesse ponto, acontece algumas coisas dentro dela que ela vai juntando, é como encher um balde de água, ou às vezes vai encher um copo de água. Chega um ponto que o enche, né? E transborda. Esse transbordar são emoções que foram acumuladas ali e transbordou ao ponto da pessoa explodir e se cortar. Então, vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de rejeição, vem o sentimento de condenação. E não tem sentimento pior do que esse, de condenação, de rejeição, de culpa. Então, se você vê algum jovem se isolando ou algum adolescente se isolando, não deixa ele se isolar, converse com ele, sabe? Procura entender ele. Ontem eu falei muito sobre a importância da presença. É muito importante a presença de autoridades na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. A presença vale mais do que o presente, né? A presença de pais vale mais do que o presente que os pais dão. Então eu falo muito que assim, é uma fase complicada e desafiadora, porque acontecem muitas mudanças, né, na mente do adolescente e também no corpo. Então, é complicado ter o acesso às vezes, mas não deixe de tentar, não deixe de conversar, não deixe de procurar. Por quê? Porque adolescente jovem que não conversa, ele sofre muito ataque mental, ataque emocional, ataque de coisas que vêm na mente que é mentira, como eu disse, né? Pessoas que se acham um peso na vida das outras. Então, são mentiras que vão se tornando verdade se alguém não mostrar para ele que aquilo é uma mentira da mente dele. Então, o que eu queria indicar? Converse com os jovens. Eu tenho certeza que você conhece muito jovem, eu tenho certeza que você conhece algum adolescente, algum pré-adolescente. Observe mais os adolescentes, os jovens. Se você notar algum comportamento diferente, que ele se isolou, que ele está mais fechado, que ele está, como eu disse ontem, quando aconteceu isso comigo, eu andava só de blusa de frio. Eu andava só de blusa de frio, porque eu não queria que ninguém soubesse, que ninguém visse. Mas chegou um dia que não teve como esconder mais, e glória a Deus por isso, porque aí eu fui ajudada, né? Procure saber, procure observar, né? Por mais que o jovem ou adolescente às vezes não goste de ser interrogado, não goste de confronto, esteja perto dele, sabe? Esteja perto dele, porque jovem e adolescente, principalmente os adolescentes, eles têm muita necessidade de aprovação, necessidade de aceitação por pessoas que eles amam, por pessoas que eles têm um sentimento de amor, de consideração.
Então, muitos adolescentes falam isso comigo. Ah, Mayra, aquela pessoa saiu da minha vida porque eu não fui suficiente para ela. Eu sou insignificante, eu não sirvo para nada. Então, assim, muitos têm isso na cabeça, né? E é uma grande mentira, né? Então, hoje eu queria trazer as verdades, tirar essas mentiras da mente de cada jovem, de cada adolescente, que às vezes se submete a coisas que nem quer fazer só para se sentir aceito, só para se sentir amado, só para se sentir parte daquele grupo, parte daquela turma, para ser notado. É uma necessidade de ser visto muito grande. E ontem eu estava conversando com duas adolescentes e a gente estava falando sobre a presença do Espírito Santo, né? Assim, algo que todos os adolescentes reclamam. Ninguém me dá atenção, ninguém me entende. Então eu estava falando com elas que o Espírito Santo está com elas todos os dias, a todos os momentos, né? E o Senhor nos observa a todo momento, a atenção dele está toda voltada para nós. Então, que notícia maravilhosa saber que existe uma pessoa, que o Espírito Santo é a pessoa de Jesus em espírito, né? Que notícia maravilhosa quando você sabe que tem uma pessoa que tem total atenção dada a você 24 horas. Que você pode conversar, que você pode falar, que você pode abrir seu coração, que você pode ter um relacionamento com ele de amigo. Então, qual é a maior queixa hoje? Eu não tenho amizade, eu não tenho amigo. O Espírito Santo é o melhor amigo que a gente pode ter, porque ele nos ouve, ele não nos acusa, ele fala com a gente através da palavra, através do louvor, através da oração. Então, ontem foi muito interessante, porque a gente estava conversando sobre o Espírito Santo, e eu estava conversando com essas duas adolescentes, e aí elas sentiram a presença do Espírito Santo quando a gente leu a palavra. E foi maravilhoso, né? Porque são de cidades diferentes e assim, a gente conversando sobre o Espírito Santo, falando sobre a palavra de Deus, elas sentiram a presença do Espírito Santo onde elas estavam. E ele é muito real. Então eu queria convidar você jovem, adolescente ou até adulto mesmo, que tem sofrido esse mal, que é a depressão, né, que tem te levado a pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos de mutilação, a começar um relacionamento com o Espírito Santo, sabe? A começar a buscar conhecer o Espírito Santo, a pessoa dele. Dele pode te tirar dessa situação, assim como ele me tirou. Ele é um ótimo ouvinte. Ele te ouve 24 horas e pode falar com você também 24 horas, né? Através da palavra, como eu disse, através da oração, através do louvor. Ontem a gente conversou muito sobre isso, a importância do louvor. A música, ela prepara o ambiente. Então, se você vê que você já tem essa tendência, né, de sentimentos depressivos, de sintomas de depressão, evite ouvir músicas tristes, ainda que te gere um falso alívio, né? Porque pessoas tristes, pessoas que são sensíveis, elas têm a tendência de ouvir mais músicas melancólicas, músicas tristes, músicas que vão trazer lembranças. Só que música, ele prepara o ambiente, ela prepara o ambiente. Então, se você ouvir muita música triste, consequentemente você vai ficar triste. É fato. A música tem um poder de entrar na alma da gente incrível. Então, por que eu gosto muito de ouvir louvor? Porque o louvor atrai a presença do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz isso. E ela prepara o ambiente. E a palavra também fala que ele se manifesta em meus louvores. Então, quando você coloca um louvor, a presença do Senhor vem, a presença do Espírito Santo começa a te encher. Então, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de tristeza vai sendo
mudado, vai sendo transformado por um sentimento de leveza, de alegria, de amor. Então, o fruto do Espírito Santo começa a se manifestar na sua vida, através do louvor, da presença dele. Então, o que me ajudou muito a sair dessa fase de depressão, né, de ansiedade, foi porque eu ouvia muito louvor. Eu ouvia louvor o dia todo, sabe? Porque eu creio nessa verdade, que o louvor atrai a presença do Senhor. Então, ontem a gente estava conversando muito sobre isso, eu conversei muito com os adolescentes após a live, de que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, determina o que vai ficar em nós, determina o que vai ficar nos nossos sentimentos, né? Então, assim, se você acordou desanimado e você fica falando durante o seu dia todo que você está desanimado, ainda que seja uma verdade, você vai continuar ficando desanimado. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder. Tudo que a gente fala tem poder, acontece. Então, assim, se você acredita, qual que é a verdade da sua vida? Aquilo que você acredita. Então, se você não acordou muito bem emocionalmente, Senhor, eu não estou muito bem hoje, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio que eu vou melhorar. Eu creio que a alegria do Senhor é minha força. Eu creio que o Senhor vai transformar e mudar minha situação hoje. E você fica inconformado com aquela situação. E coloca um louvor que você conheça de preferência, porque aí você canta junto. E aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de tristeza, sai. E entra um sentimento de alegria, de paz, de leveza que o Espírito Santo traz sobre você. Então, eu quero convidar você hoje a ter essa mudança, a fazer essa mudança na sua vida, sabe? De parar de falar de palavras negativas, parar de falar palavras que acabam com o seu dia, sabe? Palavras que te afetem ao ponto de você não acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. E Ele tem o melhor para a sua vida. Ah, Mayra, como que você sabe disso? Porque a palavra de Deus nos garante isso, né? Em Jeremias 29:11, ele fala que tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, Deus tem preparado o melhor para nós, mas nós precisamos crer, nós precisamos declarar essas verdades, né? Nós precisamos preparar o ambiente. Você tem o controle do seu dia. Então, ontem a gente conversou muito sobre isso. Você não tem o controle sobre as palavras que você vai ouvir das pessoas, mas você tem o controle dessas palavras permanecer em você ou não, sabe? Então, às vezes, muitos adolescentes falam comigo: ah, Mayra, mas eu ouço muito palavras negativas. Eu ouço muita palavra de que eu não vou dar em nada, que eu sou burro, que eu sou um peso, sabe? Que eu só trago desgosto, que eu sou desobediente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, até é uma alerta que eu queria dar, não só aos pais, mas a todas as autoridades na vida do jovem e adolescente. A autoridade é uma coisa muito séria. Então, pais, autoridades, professores, né, tutores, mentores, líderes, tudo aquilo que você declarar sobre aquela pessoa é exatamente aquilo que ela vai ser. Então, às vezes, os pais ficam nervosos, né? E acaba gritando e acaba soltando palavras negativas, palavras de reafirmação ou de negação. É aquilo que o seu filho vai ser.
Então, às vezes, eu já presenciei pais chamarem os filhos de burro. Ele vai acreditar, porque você chamou ele assim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Muito cuidado com as palavras. Então, geralmente, crianças que desobedecem os pais têm, né, a tendência na hora da raiva. Menino desobediente, você é muito rebelde, você é isso, você é aquilo. Então, isso entra na cabecinha da criança, entra na cabeça do pré-adolescente e ele começa a acreditar naquilo. Eu sou desobediente mesmo, eu só dou problema. E isso ele leva para a fase adulta, né? E isso é uma coisa muito séria, porque pode determinar a vida daquela pessoa. Então, é muito importante a gente pensar antes de falar. Pensar antes de falar. Eu gosto muito daquele texto de Efésios 4:29, que fala lá, né? Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que foi edificar. Então, eu tento vigiar muito a respeito disso, porque eu tenho muito temor a respeito de palavras, porque eu sei que palavras têm um peso muito grande. Mas é como eu estava dizendo, você não tem o controle sobre as palavras que vão sair da boca das pessoas, mas você tem o controle dessas palavras permanecer em você ou não. Então vamos supor que eu ouvi uma palavra: ah, Mayra, você é isso. Não, eu não sou. Eu não sou. E isso está muito ligado o quê? A identidade. Gente, identidade é uma coisa muito séria, sabe? Muitas pessoas que não sabem quem elas são em Deus, que elas não sabem a identidade delas, deixam-se levar por qualquer palavra de negatividade que possa ouvir de alguém. Então, isso pesa muito na vida de adolescente, na vida de jovem e até mesmo na vida de adultos que não têm ali a identidade dele formada, né? A identidade dele fixa, dele saber quem ele é em Deus, de não ser igual aquele ditado, né? Folha de bananeira. Tudo que as pessoas falam, ele acredita que é. Então, isso também ajuda a acumular sentimentos depressivos nas pessoas, né? E elas vão ali juntando esses sentimentos, né? Então, é importantíssimo a gente buscar saber a nossa identidade em Deus. E qual é a nossa identidade em Deus? O Senhor nos diz em 1 Pedro 2:9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, tudo que fala ao contrário disso é uma mentira. É uma mentira e você precisa lutar contra essa mentira, lembrando sempre, né, da palavra de Deus. Então, ontem eu estava conversando com essas duas adolescentes que a gente fica apaixonada com Jesus a partir do momento que você começa a conhecer Ele. Como que a gente conhece Ele? Lendo a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Então, quando eu estava nessa fase depressiva, né, dessa fase de ansiedade, nessa fase de mutilação, né, dessa fase de querer acabar com a minha dor que estava na alma e eu não sabia como, gente, eu lia muito a Bíblia. Eu lia muito a palavra de Deus, porque eu sabia que Jesus podia me tirar daquela situação como de fato tirou, nos meus 19 anos. Então, eu fiquei presa nesse sentimento durante 4 anos. Então, eu sei bem, eu entendo bem quando a pessoa fala que tá difícil, né? Tá aquele sentimento depressivo, mas eu sei também que existe um Senhor, um Deus que pode te tirar dessa situação, assim como me tirou também.
E é maravilhoso quando você prova da cura do Senhor. É maravilhoso quando você prova da cura do Senhor na sua vida, que Ele tira você da depressão, Ele te tira da ansiedade, Ele te tira da síndrome do pânico, Ele tira adolescentes e jovens que se cortam e param de se cortar e começam a adorar a Deus por tudo que Ele é. Então é esse convite que eu quero fazer para você hoje, sabe? É esse convite que eu quero te fazer hoje, né? Para aceitar essa ajuda. Se você se encontra depressivo, ansioso, né? Se você se encontra nessa fase de tristeza, de mágoa, de ressentimentos, de essa questão emocional, procure ajuda, sabe? Não tenta vivenciar essa fase sozinho. Procura ajuda profissional, procure ajuda espiritual, procure solução. Não se conforma com essa situação, não se conforme, mas busque ajuda, sabe? Busque ajuda. Hoje o que as pessoas mais têm dificuldade é parar para ouvir. Por quê? Porque todo mundo hoje tem a vida muito corrida, muito corrida. A gente está correndo contra o tempo, né? Assim, as horas estão voando e ninguém para ouvir, né? É muito difícil alguém parar para ouvir. Mas ainda existem pessoas que param para ouvir. Ah, Maria, que pessoas? Se você precisar, procure ajuda profissional, procure líderes espirituais, né? Nessa live também eu vou deixar meu número aqui de WhatsApp, se você quiser conversar a respeito, eu vou conversar com você, eu vou te contar o testemunho, eu vou falar para você como que o Senhor me tirou dessa fase. Então, para a gente encerrar, eu queria contar quais foram os passos que eu fiz, que eu dei, para que eu saísse dessa fase, para que eu saísse desse cenário depressivo, de ansiedade, né, de mutilação e tudo mais. A primeira coisa foi eu crer que Deus podia me tirar daquela situação. Então, eu procurei ajuda espiritual primeiro. Foi a primeira ajuda que eu procurei. De que maneira? Lendo a Bíblia, ouvindo muito louvor, conversando com líderes espirituais, abrindo meu coração, né, para a liderança que eu estava na época. Isso é um processo, né? Às vezes pessoas depressivas têm dificuldade de confiar nas pessoas. Não estou falando para você sair falando sua vida para todo mundo, não, né? Isso nem é sábio. Mas escolha alguém que você ame, que você confie, que você sabe que te ame, que gosta de você, que torce pelo seu crescimento, seu rompimento, né? Então, abra o coração, não deixe acumular coisas, né? Não deixe acumular coisas. Então, a primeira coisa foi a ajuda espiritual. A segunda coisa foi eu procurar ajuda profissional, psicólogo, marcar sessões com psicólogo, contar com clareza, ser transparente em tudo aquilo que eu estava sentindo. Terceiro, eu orava muito, sabe? Eu gastava muito tempo em oração. Eu abria meu coração mesmo para Deus. Eu pedia misericórdia do Senhor, né? Eu pedia ajuda para o Espírito Santo e o Senhor me ajudava. Então, existem essas três ajuda espiritual, ajuda profissional e a sua vida com Deus. E crer que Ele está ali, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te tirar disso. Não se conforme com essa situação. Não se isole. Não se isole das pessoas. Pelo contrário, não fique sozinho. Se você vê que você está numa fase onde você não consegue
se controlar, não consegue ele controlar a crise de ansiedade, não fique sozinho, procure ajuda. Então, a minha oração hoje é para que você realmente seja curado, que você realmente seja tocado por Deus, mas que também você procure ajuda profissional se necessário for, ok? Então, eu quero orar por você e eu oro para que a mesma cura que veio sobre a minha vida venha sobre a sua vida, né? Para que em nome de Jesus você venha contar testemunhos. E se você precisar, e se você quiser conversar a respeito desses assuntos, eu vou deixar meu telefone aqui do WhatsApp. Você também pode me chamar no direct, assim como esses adolescentes me chamaram ontem. E foi uma benção, porque a gente conversou sobre várias coisas, né? E eu creio que o Senhor tocou a vida delas, né? Assim como tocou a minha também. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui nas redes sociais e também no WhatsApp, que eu vou deixar aqui também registrado. Amanhã também nós vamos ter uma live poderosa com o meu amigo Kaique Júnior, que nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é família disfuncional. Então, como eu disse ontem, tudo começa na família. E amanhã a gente vai desbravar esse tema falando sobre famílias disfuncionais. Então, se você não sabe o que é, entra lá, 6h10 da tarde, a gente vai estar ao vivo e a gente vai falar desse tema, família disfuncional, e o que isso tem gerado nessa geração de hoje, nos adolescentes de hoje, nos jovens e adultos. Então vai ser muito bom mesmo, muito bom. Não perde, marca aí no seu relógio. E também eu quero, assim, agradecer vocês, né, por cada um que entrou, por cada um que está aqui, por aqueles que vão assistir também. Se você conhece pessoas que têm passado por essa situação de ansiedade profunda, de depressão, né, de síndrome do pânico, de pessoas assim que têm passado, né, essas fases, principalmente agora que a gente tem enfrentado essa pandemia, essas crises. Fala para ela das lives, manda essa live para ela, né? Fala para ela do testemunho, conta para ela o meu testemunho, né, de como o Senhor me tirou dessa situação, dessas dicas que eu dei aqui. Se vocês quiserem passar o telefone para essas pessoas também, podem passar. Eu quero conversar com essas pessoas. Ah, Mayra, mas você é psicóloga? Não, não sou psicóloga, mas eu sou alguém que o Senhor tirou dessa fase. Eu sou alguém que o Senhor curou da depressão, da ansiedade, da mutilação, da síndrome do pânico. Então, eu creio que quando a gente vence algumas áreas da vida da gente, a gente tem autoridade para falar. Então, eu quero poder ser canal do Senhor na vida das pessoas que têm sofrido de depressão, de ansiedade, né, de síndrome do pânico. E eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, vai curar essas pessoas, assim como o Senhor me curou. Boa noite, Tilena, um abraço, que bom que a senhora entrou. Eu vou estar fazendo a oração agora e eu creio que o Senhor irá te visitar, porque o Senhor responde fé. Se você crer, o Senhor vai te visitar aí onde você estiver e vai acalmar o seu coração e vai acalmar suas emoções e você vai ser tocado pela presença do Espírito Santo. Amém? Então feche seus olhos aonde você estiver, em nome de Jesus. E amanhã eu aguardo vocês aqui às 6h10 da tarde, onde nós vamos fazer a live com o Kaique Júnior. E a partir das 10 eu vou estar também fazendo a live sobre esse tema. E amanhã eu vou estar falando só sobre ansiedade.
as causas, as consequências, como que a gente vence, exercícios de respiração que ajudam. Então amanhã vai ser top, amanhã nossa agenda tá cheia, graças a Deus. Amém? Então feche seus olhos onde você estiver e eu creio que o Senhor vai alcançar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de falar desse tema que é tão essencial, que tem sido realidade nos nossos dias, Pai, que tem sido, Senhor, motivos, ó Pai, das pessoas estarem sofrendo, das pessoas estarem angustiadas. Pai, eu te peço, visita agora, Espírito Santo, cada um que se encontra com as emoções abaladas, que se encontram depressivos, ansiosos, que têm enfrentado ansiedades. Eu oro para que a presença do Senhor possa acalmar a eles agora. Assim, Pai, como o Senhor me curou, em nome de Jesus, eu oro, Pai, declarando essa cura sobre eles agora, declarando a sua presença de uma sobrenatural. Eu oro para que o Senhor possa acalmar os corações angustiados, que o Senhor possa, Senhor, acalmar as emoções abaladas. Eu oro para que o Senhor venha trazer um tempo de refrigério, de alívio, um tempo, Senhor, ó Deus, de descanso, um tempo, Senhor, onde as pessoas possam ver a ação do Senhor. Eu oro para que o Senhor derrame cura física, mental, espiritual, emocional. Eu declaro a bênção e favor do Senhor sobre cada um, Pai, que está assistindo, que ainda vai assistir, pessoas que serão tocadas pela sua presença, que em nome de Jesus, Senhor, milhares de milhares venham ser alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela ferramenta do Instagram, que o Senhor nos dá a oportunidade de alcançar pessoas que estão à distância, Senhor. Mas para o Senhor, Pai, não há distância, não há impossíveis. Por isso eu declaro a cura do Senhor, ó Pai, sobre cada um que se encontra depressivo, que se encontra ansioso, angustiado. Pai, ajude eles, ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor me ajudou. Eu te agradeço, Senhor, por cada visitação do Senhor nessa noite, por cada presença do Senhor, Pai, em cada lar, em cada família. Deus, eu entrego cada um em suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E amanhã nós vamos estar aqui em 2 horários, 6 e 10 da tarde, com o nosso amigo Kaique Júnior. E após as 10 horas, nós vamos também estar aqui falando sobre esse tema, ansiedade. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai abençoar a sua vida. Então, até amanhã e que Deus te abençoe.